Nosso protagonista é um garoto que perdeu o emprego e decidiu explorar uma masmorra para despertar seu poder e se tornar o mais forte do mundo. Tudo começou quando um garoto chamado Noi, o terceiro filho de um barão, decidiu começar a trabalhar em vez de continuar seus estudos depois de terminar o ensino médio. E enquanto ele se preparava para seu primeiro dia de trabalho, dentro da casa ele encontra seu pai e ao lado estava sua mãe, que parecia estar preocupada. O garoto descobre que o filho do Visconde assumiu seu cargo e ele não vai mais trabalhar na biblioteca. E após o acontecido com seu emprego perdido, ele revela que ele pertence à classe baronete, um dos mais baixos status sociais. E então sua irmã chega furiosa com o que aconteceu com ele e o abraça. Ela sugere que o garoto Noi se matricule na academia de heróis, garantindo que ela irá apoiá-lo, mesmo se ele falhar. Ela explica que aqueles que se formam na academia têm a oportunidade de se tornarem caçadores ou cavaleiros, o que lhe daria um bom futuro, apesar de suas dúvidas sobre passar no exame de admissão. E a sua irmã persistente incentiva ele para se matricular, e eventualmente ele concorda. E mais tarde, enquanto Nori está andando pela rua, ele encontra Emma, a filha de um duque e sua amiga de infância. E embora essa garota venha de uma família rica, seus pais são amigos próximos. Então eles se conhecem desde pequenos. Emma diz animada que hoje será o grande dia para ela, pois ela vai ser bibliotecária, ao lado de Noi. Mas o garoto explica que ele não vai mais trabalhar na biblioteca por causa do filho do conde. E a garota Emma fica completamente desapontada, pois ela estava ansiosa para trabalhar ao lado dele e também estava planejando conversar um pouco sobre a habilidade rara do garoto. Ele então revela que ele possui o poder chamado Grande Sábio. Essa habilidade extraordinária permite que ele invoque um velho que possui vasto conhecimento sobre o mundo, tornando ele um usuário de um poder bem diferenciado. E ele conta que seus pais ficaram muito felizes quando descobriram que ele tinha uma habilidade bem peculiar. No entanto, o garoto Noir admite que ele não usa seu poder com muita frequência, porque sempre que ele pergunta alguma coisa ao Grande Sábio, ele sofre fortes dores de cabeça, e até mesmo perguntas simples, como se o dia será chuvoso ou ensolarado, resultam nessas enxaquecas agonizantes. E depois de ouvir isso, a garota Emma compartilha uma coisa que ela leu em um livro, e diz que quando o último Grande Sábio experimentou essas terríveis dores de cabeça, ele simplesmente reuniu todas as suas esposas e as beijou, pois isso aparentemente proporcionava um alívio para as enxaquecas. E nesse momento o garoto convoca o Grande Sábio e pergunta as melhores maneiras de se fortalecer e passar no exame de admissão para a Academia de Heróis. O sábio aconselha a explorar uma masmorra, escondida e localizada a 15.000 metros a sudeste. E depois que o Grande Sábio fornece mais informações, a invocação termina e o sábio desaparece. E com isso o garoto começa a sentir fortes dores de cabeça, e então a garota Emma decide beijá-lo, para simplesmente amenizar a dor. E na cena seguinte o garoto é mostrado parado na entrada de uma caverna, totalmente equipado para sua missão. Ele até mesmo pegou a espada de seu pai, e enquanto ele explora mais profundamente a masmorra, ele se depara com uma grande porta e abre com sucesso, usando um feitiço que o sábio compartilhou com ele. E enquanto ele explora mais, ele se depara com uma mulher acorrentada, que o guiou para o salão através de suas habilidades telepáticas. Ela pede ao garoto Noir para tocar sua cabeça, e quando ele faz isso, ele estabelece uma conexão com ela, e descobre que seu nome é Olivia, e ela revela que está presa na masmorra porque ela entrou sozinha, e acabou encontrando um monstro, e quando ela matou a criatura, uma armadilha foi ativada, o que fez ela ficar presa pelos últimos 200 anos, e o garoto fica surpreso com a história de Olivia e quer libertá-la, mas ela avisa ele que ele não pode fazer isso, pois as correntes que aprendem são especiais, e cortá-las resultaria em sua morte, e apesar da situação, Olivia explica que ela guiou ele até aqui, porque ela estava se sentindo muito solitária e desejava alguém para conversar, e então ela pede ao garoto para pressionar sua testa contra dela, com a intenção de transferir todos os seus poderes para ele, já que de qualquer maneira ela não pode usá-los enquanto estiver acorrentada, e após transferir suas habilidades para ele, e Olivia conta para ele chamar ela agora de mestra, e ela explica que com esses novos poderes ele tem a habilidade de criar habilidades únicas, e ele possui a habilidade chamada Editor, que lhe permite modificar suas próprias características ou a dos outros. No entanto, a mestra Olivia avisa ele para usar seus poderes com responsabilidade. Ele deve ter pontos de vida, ou pontos de energia, e quanto mais poderosa a habilidade, mais energia ela vai consumir. Olivia explica que Noir pode ganhar pontos de energia com coisas que lhe trazem prazer, como satisfazer seus desejos carnais com alguém porque ele se sente atraído, ou comer alimentos deliciosos ou luxuosos, ou acumular bastante dinheiro. Ela ensina o garoto a verificar sua energia restante e como usar sua habilidade para criar, e ele então cria seu primeiro objeto, aprendendo a atirar balas de pedra, condensando a poeira no ar. Mas no entanto, esse esforço deixa ele exausto, e ele percebe que precisa encontrar uma maneira de repor seus pontos de energia. E então a cena muda para nosso garoto deitado nas pernas da irmã dele, onde ele então pede um abraço, e sua energia aumenta fazendo isso. E no dia seguinte ele encontra a garota Emma no parque, e também pede a ela um abraço para continuar aumentando seus pontos de energia. E isso ativa uma memória de Noir, pedindo a Olivia para lhe ensinar um feitiço para passar no exame da academia. E ela ensina a ele o poder do olho analítico, e o garoto testa a habilidade na Emma. E durante a conversa a garota conta que suas costas estão doendo por causa do peso e do tamanho gigantesco de seus melões. Então nosso protagonista pensa que esse é o momento
perfeito para testar sua habilidade chamada editor. E então o garoto simplesmente reduz o tamanho dos peitos da menina, mas ela não ficou nem um pouco feliz porque seus balões murcharam e manda ele reverter ao tamanho original. E o garoto usa sua habilidade de edição para desfazer a mudança. E ele se sente desapontado porque usou 2 vezes essa habilidade, o que consumiu bastante energia dele. E depois ele vai para o seu primeiro dia na academia e percebe que ele está cercado de riquinhos que desprezam ele porque ele é apenas um baronete. E por causa disso ninguém quer se juntar a ele para a missão, que envolve coletar materiais de monstros. E se sentindo solitário, ele fica surpreso quando a garota Emma chega e se oferece para ser companheira de equipe dele. Ela simplesmente conta que largou o emprego na biblioteca para ficar ao lado dele. E logo depois uma garota com uma espada se aproxima e diz que deseja se juntar a eles, embora ela ainda tenha muito preconceito com o Noi, só porque ele é pobre e tem baixo status social. E o professor informa aos alunos que eles têm até amanhã de manhã para entregar os materiais de monstros. E os outros alunos estão planejando uma malandragem, que é comprar os materiais, dando vantagem às pessoas ricas. A garota então sugere que eles se dividam para trabalhar, mas o garoto teve uma ideia. Ele sugere que eles retornem à masmorra e coletem os materiais derrotando vários monstros que encontrarem. E depois lá dentro a cena muda para Noi, encontrando um tipo de ceifeiro com uma foice, um dos monstros mais poderosos com um nível de aproximadamente 99, enquanto o nosso prota é de apenas 23. O ceifeiro tenta atacá-lo com a foice, mas o garoto tenta usar seus poderes, só que ele percebeu que não tem energia suficiente para fazer isso, e usando um poder fraco, ele consegue paralisar o ceifeiro. O garoto está sentindo sua força se esgotando e cai de joelhos. No entanto, com seu último esforço, ele consegue criar uma bala de pedra e perfura o peito do ceifador, derrotando a criatura, e com essa vitória ele aumenta seu nível para 33. E no dia seguinte, o professor está anunciando as melhores equipes do exame de admissão, e o garoto está se lembrando que perguntou à mestra Olivia se matar o ceifador era o suficiente para passar no teste, e ela disse que sim. E o professor revela o nome das equipes que ficaram em segundo e terceiro lugar, e finalmente revelou que o grupo de Noi venceu o teste com 10 pontos a mais que o segundo colocado, e com isso eles ficam espantados com a vitória inesperada e a vantagem grandiosa que alcançaram. E o professor revela que ao entregarem o crânio do ceifador, eles não só passaram no exame, como também fizeram história na academia. E a família dele fica muito emocionada ao receber a notícia de sua vitória no teste. Porém, sua felicidade vai embora rápido quando ele vê o alto custo da mensalidade escolar, que chega a 300 mil, e ele não faz a mínima ideia de como vai pagar. E mudando de cena, o garoto visita sua mestra na masmorra para informar ela sobre a mensalidade altíssima, e a mestra Olivia sugere que ele poderia ganhar dinheiro matando monstros na masmorra e vendendo seus materiais, mas ele conta que não está querendo mais chamar atenção para si mesmo depois do que aconteceu durante o exame na academia. Ele teve que pedir para aquela outra garota levar o crédito por derrotar o ceifeiro, pois seria muito mais fácil para as pessoas aceitarem que a filha de um rico matou o monstro do que aceitarem que foi um Zé Ruela pobre como ele, que frequentemente é chamado de lixo. Ele conta para sua mestra que permitiu que um colega de grupo levasse todo o crédito, e então ela conta que só existe uma maneira de ganhar dinheiro nessa situação, que é se juntar à guilda dos aventureiros. E mais tarde o garoto chega no castelo para se registrar na guilda e conhece a recepcionista chamada Lola, e ela explica os diferentes tipos de aventureiros, aqueles que coletam extratos naturais, aqueles que matam monstros e aqueles que exploram masmorras. Eles são aventureiros que são separados em classificações que determinam as missões que eles podem realizar e também a quantidade de dinheiro que eles ganham. E Lola garante a ele que se ele tiver um bom desempenho, ele pode subir na classificação. E ela entrega ao garoto uma folha para registrar suas habilidades, e ela revela que as informações que ele fornece permanecerão confidenciais dentro da guilda. E Nori está apaixonado pelo cheiro agradável da moça bonita, só que então Lola suspeita que ele seja um farsante e desconfia sobre suas habilidades. E ela conta que a guilda em que ele está agora é chamada de Odin, a mesma que a grande Olivia participava. E ele, curioso, pergunta se Lola está falando de sua mestra, mas ele logo se arrepende de dizer isso, pois a garota fala que ele é um impostor e que está alegando ser aluno de Olivia. Ela diz que agora ele está ferrado, pois ela vai ter certeza de que ele é um moleque maluco. Ela então pega um livro e explica que se ele estiver dizendo a verdade, todas as suas habilidades estarão escritas no livro. Lola pede ao garoto para colocar a mão no livro, e se sentindo confiante, ele propõe uma aposta para a garota. Ele sugere que se suas habilidades estiverem corretas e registradas no livro, ela deve levantar sua saia e pedir desculpas a ele. E para sua surpresa, ela percebe que ele realmente é o aluno de Olivia. E depois de ver suas habilidades escritas no livro, ela cumpre sua promessa e levanta sua saia, mostrando a calcinha para ele. Afinal de contas, isso foi uma aposta, e isso acabou animando nosso protagonista, aumentando sua energia. E depois disso, ele conta para a garota que ele precisa ganhar 300 mil em uma semana para pagar sua mensalidade. Ela dá a ele uma missão para capturar gafanhotos arco-íris, mas ele não quer, pois esses insetos são conhecidos por serem difíceis de capturar. Mas a garota Lola diz que está tudo bem, pois ela tem confiança nas suas habilidades e diz que ele será capaz de realizar a tarefa facilmente. E enquanto está encorajando o garoto, ela se aproxima dele e sussurra dizendo que homens que gostam de desafios são muito atraentes para ela. E depois dessa pequena motivação, ele vai para a missão.
E nesse momento ele está pensando se deve invocar o sábio para ajudá-lo a encontrar os gafanhotos arco-íris mais próximos. E ele lembra que ter sua amiga Emma por perto para beijá-lo poderia aliviar a dor. Mas ele também entende que não pode ficar sempre dependendo dela. E apesar de suas preocupações, Noir decide invocar o sábio para obter ajuda. E o sábio fornece a ele a localização dos gafanhotos arco-íris mais próximos. E o garoto menciona que a dor de cabeça é tolerável. E ele parte em sua busca. E eventualmente ele encontra com sucesso o primeiro gafanhoto arco-íris. Mas antes que ele possa comemorar, a garota Emma chega de repente. E ela está com muita raiva porque ele não falou nada sobre se tornar um aventureiro na guilda. E ele apenas conta que não estava querendo colocá-la em perigo. E é por isso que ele manteve tudo isso em segredo. A garota Emma então lembra ele da promessa que eles fizeram quando crianças, de que ficariam juntos até que a morte os separasse. E ela então sugere que a melhor maneira de encontrar os gafanhotos arco-íris é invocando o sábio. E o nosso garoto diz a Emma que ele não precisa mais beijá-la para aliviar a dor de cabeça causada pela invocação do sábio, porque felizmente ou infelizmente ele ganhou resistência à dor de cabeça. No entanto, depois de ouvir isso, a garota Emma fica triste, e depois de ver sua reação, o garoto diz a ela que sua amizade de longa data e sua conexão de infância torna tudo perfeitamente aceitável que eles se beijem de vez em quando. E depois disso eles coletam com sucesso muitos gafanhotos arco-íris, e mais tarde lá na guilda, Lola entrega um pagamento de 250 mil moedas. E vendo uma quantia tão imensa de dinheiro, Noir fica animado porque ele nunca teve tanto dinheiro em suas mãos antes. Porém, não podemos esquecer que ele ainda precisa ganhar 50 mil moedas adicionais para completar o pagamento de sua mensalidade. A recepcionista Lola então elogia o garoto pelo seu progresso e diz que ele logo subirá na classificação se ele continuasse saindo tão bem. E em seguida ela decide colocar ele em uma tarefa. No entanto, Emma fica com ciúmes quando percebe que Lola está ficando pertinho demais. Todo mundo quer um pedaço do protagonista e uma disputa começa entre as duas garotas, pois ambas têm sentimentos pelo nosso garoto e os outros aventureiros estão vendo a tensão entre as duas garotas e estão querendo começar uma briga. No entanto, o nosso menino interfere, dizendo palavras gentis para cada uma das garotas, tentando acalmá-las. Emma então revela sua gratidão por ter trabalhado ao lado dele, enquanto Lola garante que ele se tornará um grande aventureiro. E Lola então se aproxima de Noir e pergunta se eles podem jantar juntos algum dia depois do trabalho. E Emma fica furiosa ao ver que ela continua flertando com o garoto bem na frente dela. E depois os dois estão caminhando por um campo e Emma parece estar muito cansada. Ela então mostra sua preocupação, dizendo ao nosso protagonista que se ele jantar com Lola, ela pode atraí-lo para uma sala e machucá-lo. E Emma continua dizendo que se ele acabar preso em uma sala com Lola, ela vai liberar sua raiva sobre eles. E então Emma conta que está procurando por um tipo específico de coelho que está causando danos ao ecossistema. E ela conta que se eles conseguirem pegar o coelho, eles vão receber 50 mil moedas, o que ele precisa para pagar sua mensalidade. No entanto, a conversa é interrompida quando um grupo de goblins aparece e começa a atacá-los. E de repente um coelho gigante aparece e perfura um dos goblins com seu chifre. E Noir pede para Emma dar um passo para trás, mas ela insiste em derrotar o coelho sozinha, pois ela acredita que se ela completar a missão, Lola vai parar de dar em cima do homem dela. O coelho lança um ataque em direção a Emma, mas ela com habilidade desvia do ataque dele, e então usa seu poder para desencadear um ataque poderoso no coelho, seguido por uma série de golpes. Mas do nada o coelho gigante salta em direção a Emma, e Noir rapidamente ajuda, e a salva usando uma bala de pedra para enviar o coelho voando para bem longe. Os dois se escondem em uma floresta, e Noir percebe que Emma está se sentindo mal porque ela acredita que não é forte o suficiente para derrotar o coelho. E para ajudá-la, ele decide usar sua habilidade de olho analítico, e através dessa habilidade ele avalia que Emma precisa de um aumento significativo em sua energia para conseguir aumentar seus poderes. Porém, ele percebe que seria necessária uma quantidade alta de pontos para conseguir tornar ela mais forte. E a garota Emma, determinada a derrotar o coelho, concorda em fazer qualquer coisa para se tornar mais forte. E então o nosso garoto pergunta a Emma se ele pode dar uma mordidinha na orelha dela, o que a deixa nervosa, mas ela mesmo envergonhada concorda, e pegando sua mão para confortá-la, e ele então começa a executar o ritual, e a garota fica tão envergonhada que até solta um gritinho. E por causa disso o coelho descobre a presença deles atrás de uma árvore, atraído pelos gritos de Emma. E naquele momento Noir finalmente acumula pontos suficientes para aumentar os poderes de Emma, porém antes que eles possam agir, o coelho ataca os dois. Mas o garoto consegue proteger criando um escudo de pedra, e com seus novos poderes, Emma derrota com sucesso o coelho gigante. E eles então entregam o chifre do coelho para Lola como prova de realização do trabalho. E a garota Lola fica surpresa e impressionada que Emma conseguiu derrotar o coelho sem nenhuma ajuda. E nesse momento as duas começam a formar uma amizade e se desculpam por seu comportamento grosseiro de antes, uma com a outra. E agora falando sobre a carne do coelho, é revelado que ela é deliciosa e muito rara de se encontrar. E a garota Lola conta que vários aventureiros, assim que derrotam um coelho gigante, decidem fazer um churrasco logo em seguida. E o nosso protagonista então revela sua habilidade recém-adquirida, chamada o Bolso de
interdimensional, o que lhe permite armazenar coisas em outra dimensão, e ele usa esse poder para invocar o coelho gigante mais uma vez. E impressionadas pela generosidade do garoto, as duas decidem abraçar ele, mostrando sua gratidão. E depois disso, todos eles aproveitam a deliciosa carne de coelho que derrotaram, e Lola traz o pagamento pela missão, e parabeniza nosso menino, pois agora ele tem dinheiro suficiente para se matricular na academia e seguir seu sonho. E ele fica emocionado ao ver todos os aventureiros torcendo por ele, e o parabenizando por sua admissão na escola de heróis. Ele mostra sua gratidão a eles, e reconhece que essa conquista não teria sido possível sem sua professora chamada Olivia. E em uma cena vemos a mestre Olivia se sentindo orgulhosa das realizações do garoto. E depois Nori e Emma pagam suas mensalidades e saem da academia, e enquanto caminham, a garota manda ele abaixar a cabeça para fazer reverência porque Maria, a filha do famoso Duque Albert, está passando. E curioso, Nori usa sua habilidade de olho analítico para observar as habilidades dela, e para sua surpresa, ele descobre que essa garota está amaldiçoada, e ela vai morrer quando fizer 16 anos. E no dia seguinte, é o primeiro dia de aula de Nori na academia, e quando ele acorda, ele encontra sua irmã demonstrando grande carinho por ele, querendo lhe dar um abraço. Só que então seu pai entra bem na hora, e fica querendo saber que merda é essa que tá acontecendo. E depois Emma está esperando pelo protagonista do lado de fora de sua casa, e eles partem juntos em direção à academia. E eles chegam à escola, e eles descobrem que eles precisam usar uma medalha, indicando seu título de nobreza, o que revela sua situação econômica e status dentro da sociedade. E eles entram na sala de aula, onde Nora enfrenta o desprezo de seus colegas devido à sua origem pobre. E enquanto isso, os meninos da classe estão sendo atraídos pela beleza de Emma e seus status econômicos mais alto, e se apresentam para ela. No entanto, a atmosfera muda quando Maria, filha do Duque, entra na sala de aula. Nora está impressionada com sua presença, sentindo que ela está muito além de seu alcance. E de repente, Maria se aproxima dele e se dirige a ele pelo seu primeiro e último nome. E os outros alunos ficam surpresos que ela saiba o nome de um pé rapado como ele. A garota Maria diz que está honrada em conhecer ele e espera que eles possam se dar muito bem no futuro. E ela também cumprimenta Emma, que fica surpresa já que esta é sua primeira interação com ela. E Maria então se despede deles, afirmando que eles vão se encontrar novamente. E mais tarde, após este encontro, um dos garotos que anteriormente estava demonstrando desprezo pelo protagonista se aproxima dele com uma atitude mais amigável. Entretanto, nosso menino rejeita ele e mostra desinteresse, e ele continua caminhando com Emma. E depois eles estão em sua primeira aula de luta, e a professora chamada Euna revela para a classe que ela costumava ser uma mercenária desde os 7 anos de idade. E claro, isso foi bem antes dela se tornar uma professora. Ela então diz aos meninos que ela não vai deixá-lo sair, até que esteja satisfeita e lambe os lábios, animada para iniciar a aula de autodefesa. A professora então chama nosso protagonista como o primeiro participante, e ela manda ele atacar ela com toda a força, dizendo que ele não vai ser capaz de causar sequer um arranhão, e ele pega sua espada de madeira e lança seu ataque. Mas a professora rapidamente se esquiva com um rápido movimento para trás, e a professora explica que essa técnica é chamada de passo de recuo, e fala que essa é a primeira técnica que todos na classe devem aprender. E ele então desafia o garoto a se defender imitando a mesma habilidade, e confiante ele acredita que pode facilmente copiar o movimento que ela usou, porém a professora surpreende usando um ataque rápido e inesperado, não dando tempo para ele se defender, e após ser recuperar da dor, ela conta que se ele conseguir executar o passo de recuo corretamente, ela vai recompensá-lo com algo que ele certamente vai gostar muito. E enquanto ela diz isso, ela abre levemente sua blusa, chamando a atenção e dando inveja aos outros alunos. E ele, motivado pela recompensa prometida pela professora, ele decide usar suas habilidades para melhorar sua técnica de retirada. Enquanto a professora lança outro ataque com sua espada de madeira, Noir executa com sucesso a habilidade passo de recuo, surpreendendo tanto a professora quanto seus colegas. E com uma sensação de trabalho feito, o garoto lembra a professora sobre a recompensa. E mano, simplesmente isso deixou todos os alunos com inveja, porque o nosso menino está aproveitando o que tem de melhor na vida. E a garota Emma observa tudo com um sentimento de tristeza, pois ela acha que ele pode desenvolver sentimentos românticos pela professora. E os meninos se aproximaram dele e perguntaram como ele se sentia, mas a professora mandou os alunos formarem pares para o próximo exercício. No entanto, ela diz especificamente para Nori e Emma que eles não podem ser parceiros, e da mesma forma ela diz a Maria que ela não pode se juntar com a sua assistente. E do nada, um menino se aproximava de Maria, sugerindo que eles se juntem, pois formariam uma ótima equipe, devido aos seus status de alto nobre. No entanto, Maria afirma que todos devem respeitar os plebeus e expressa sua preferência por fazer parceria com um plebeu, em vez de um nobre. E ela então se aproxima de Noi e pede para que ele seja seu parceiro de treinamento. E ele responde que seria uma honra se juntar a ela. E quando o exercício começa, Maria pega Noi e aplica um golpe nele. Só que do nada ela acaba caindo sobre ele e sem querer acaba caindo com os peitos no rosto dele. E percebendo que isso pode acabar sendo mal entendido, Noi rapidamente esclarece a todos que isso não é o que parece. E a assistente de Maria simplesmente ignora ele para cuidar dela. E o nosso garoto está pensando que isso pode ter acontecido
enfraquecido por causa da maldição, que acabará com a sua vida aos 16 anos. E ele pensa em usar a habilidade Editor para remover a maldição, mas o custo de 8.000 pontos está muito além de seu saldo atual, que é de 2.000. E determinado a encontrar uma solução, ele decide invocar o Grande Sábio para obter conselhos de como ganhar pontos necessários. O velhote então aconselha que ele deve alinhar todas as garotas da sala e correr rapidamente enquanto toca em seus melões, e caso ele complete a tarefa com sucesso, ele ganhará 2.000 pontos. No entanto, Noi rapidamente percebe que esse velho tá ficando maluco das ideias, pois não tem como ele fazer tudo isso e continuar vivo, e mesmo ganhando esses 2.000 pontos, não seria suficiente para salvar Maria. E após ter invocado o Grande Sábio, ele sente uma forte dor de cabeça, e então ele pede um beijo para Emma, como forma de curar a dor insuportável. No entanto, a garota Emma se sente envergonhada de fazer isso na frente de todos, e do nada nosso garoto beija Emma na frente de todos seus colegas de classe, e as garotas da sala ficam impressionadas com essa situação inesperada, e a professora fica furiosa, fazendo o nosso protagonista correr por sua vida. E depois Nori e Emma visitam Lola para pedir sua ajuda, para encontrar uma solução para a maldição de Maria. No entanto, quando eles chegam, a garota Lola corre para o banheiro para aplicar maquiagem e ficar bonita para ele, pois ela não estava esperando ver o garoto Noi ir hoje. E assim que Lola retorna, ele explica a maldição de Maria para ela, na esperança de encontrar uma solução. Lola então sugere que sua amiga chamada Luna pode ter o poder de expulsar o mal dos corpos, mas ela também conta que talvez ela não consiga remover essa habilidade amaldiçoada. E motivado pelas palavras gentis de Maria, ele segue com seu desejo de ajudá-la. O protagonista pede a Lola para apresentá-lo a essa garota chamada Luna, e depois Lola vai até um templo e encontra uma longa fila de pessoas doentes, e estão todos esperando para ver Luna. No entanto, quando ela entra no templo, ela encontra Luna descansando, exausta de gastar tanta energia curando pessoas. A garota Lola pede desculpas por interromper seu descanso, mas explica que tem algo muito importante para falar com ela. Enquanto isso, Nori está visitando sua mestra na masmorra após 2 semanas, e ela está realmente muito brava com ele. Ele então explica a maldição de Maria para ela, buscando orientação, e a mestra dele fala que conseguir um grande número de energia é uma tarefa difícil, e também sugere que ele deveria procurar a ajuda de Luna, e revela que essa garota é diferente, e conta que satisfazer seus desejos com indivíduos de espécies diferentes pode render ainda mais pontos de energia. Ele fica animado com as possibilidades e pergunta à sua mestra como ele pode ganhar 10.000 pontos de energia, e ela conta que ele pode aprender uma técnica chamada Pervertido Sortudo, que pode ganhar uma quantidade significativa de pontos. E essa habilidade tem um custo de 300 de energia para ser ativada, mas promete experiências inesquecíveis, e aceitando a oferta dela, o garoto Noi adquire essa habilidade, e mais tarde, enquanto ele caminha em direção a Emma, ele acidentalmente tropeça em um gato, fazendo com que seu rosto acabe caindo nos melões dela, e essa situação inesperada aumenta sua energia automaticamente. Noi continua a ganhar muitos pontos devido à sua habilidade de Pervertido Sortudo, que tem como base criar situações de sorte com garotas próximas, e um vento forte faz com que as roupas delas acabem voando, permitindo que ele contemple essa linda vista. E enquanto o garoto aproveita essa habilidade, ele decide editá-la para que não aconteça esse tipo de coisas o tempo todo, ou em situações sérias. E a garota Lola chega com Luna, e elas observam enquanto Emma briga com Noi por olhar para as outras garotas. E Luna elogia o nosso protagonista, mencionando que ele parece ser muito fofo, e parece ser o tipo dela. E ao conhecer a garota Luna, ela pede que eles a sigam, para discutir o assunto sobre a filha do Duque. E enquanto eles estavam caminhando atrás da garota, Emma fala que Luna é bonita, e tem pernas longas, e fica triste por tê-la conhecido, temendo que Nori pode desenvolver alguns sentimentos por ela. E a garota Emma admite que a única vantagem que ela tem sobre ela é seus peitos. Eles vão a um restaurante, onde Luna revela que uma vez tentou examinar Maria, mas decidiu não remover a maldição, e ela explica que, embora tenha a habilidade de fazer isso facilmente, não pode remover a maldição de morrer aos 16 anos, e o garoto informa que Maria tem apenas algumas semanas de vida, e está sentindo muita dor e desmaios, e ao ver a tristeza de Luna, se sentindo responsável pela situação de Maria, o garoto Noir então usa sua habilidade de olho analítico, e descobre a razão pela qual Luna não pode remover a maldição. E caso ela remova a maldição de alguém, isso acabará com a sua própria vida, e Luna pede que eles a levem para a casa de Maria, para curá-la. Mas o garoto insiste em falar com ela sozinho, e ele revela que sabe muito bem a razão pela qual Luna não quer curar Maria. Mas a garota Luna está querendo mostrar sua determinação em fazer isso, e de qualquer forma, ela compartilha com o garoto que sua mãe, que também era uma curandeira, curava bastante pessoas, assim como ela, mas acabou morrendo porque remover maldições encurtou sua vida, e apesar de perder sua mãe quando criança,
Luna está orgulhosa dela por sempre ajudar os outros, e de repente, uma explosão ocorre nas proximidades, levando eles a correrem rapidamente para o local, onde descobrem que um menino está ferido e preso sobre os escombros. A garota Luna então pega 2 armas e usa sua habilidade de cura para curá-lo, mas isso acaba drenando sua energia rapidamente, e o garoto Nori então carrega Luna em seus braços, enquanto ela começa a chorar dizendo que tem medo de morrer. Noi fica de boca aberta com a repentina demonstração de covardia dela, mas descobre que tudo isso é um momento de fraqueza desencadeado por uma perda de energia, e quando Luna recupera sua compostura, ela se sente envergonhada por ter mostrado sua covardia na frente do garoto e das outras. Luna então diz a eles que eles devem ir até a filha do Duque para curá-la. No entanto, eles percebem que as pernas de Luna estão tremendo de medo, porque remover a maldição de Maria resultaria em sua morte, assim como aconteceu com sua mãe, e Lola abraça ela e pede desculpas por não perceber sua situação. E depois o garoto revelou às meninas que tem estudado as habilidades de Luna e encontrou uma maneira de salvar Maria, sem que Luna tenha que se sacrificar. Só que essa solução precisa de uma quantidade alta de energia, e atualmente ele não possui o suficiente. Nori explica às meninas que ele precisa ganhar bastante pontos de energia para conseguir sair dessa situação. Ele explica que pode remover a maldição de Maria para consumir seus pontos de energia. Lola então tem uma ideia brilhante para ganhar pontos, que envolve participar de um evento, onde eles disputam quem tem as melhores namoradas. E praticamente é um torneio para decidir quem tem o melhor harém, e é organizado por um nobre, e eles decidem tentar isso. E eles vão para a arena do Coliseu, e o apresentador explica que os homens terão a chance de exibir suas namoradas e competir por um prêmio de 1 milhão de moedas. No entanto, o público fica zombando e expressando ódio pelos homens participantes, falando que eles são um bando de sortudos miseráveis, enquanto eles são feios e não pegam ninguém. E a garota Lola revela que o apresentador criou esse evento devido às suas experiências pessoais de ser traído por mulheres, assim como os membros solteiros da plateia. Esses caras estão guardando um enorme ódio contra homens atraentes, e vendo a atmosfera barra pesada, Noi fica assustado e diz que está querendo ir para casa, e apesar de seus medos, o evento começa, e é a vez do primeiro participante. Um cara entra no palco com suas 3 namoradas, e o objetivo do público é criticar as garotas se encontrarem alguma falha, e há um momento de silêncio seguido pelo público gritando com uma das garotas, comparando o nariz dela com o de uma bruxa, e eles também ficam zombando do beijo aparentemente frio do homem com uma de suas namoradas. E outro cara na plateia comenta que ele preferia namorar um cachorro do que alguém tão pouco atraente como essas garotas no palco. A namorada do cara foi completamente insultada e começa a chorar devido à crueldade da plateia. Nosso protagonista junto com as garotas ficam apavorados ao perceber que podem ser humilhados se não forem perfeitos. E durante a noite, muitos grupos continuavam a sofrer insultos cruéis bem longos, já que suas namoradas não eram perfeitas. No entanto, tudo acaba mudando quando o grupo 9 aparece com uma garota muito atraente e o público fica em silêncio, incapaz de insultá-los. E em vez disso, eles ficam putaços porque não conseguiram humilhar ninguém dessa vez e afirmam que irão descontar no próximo grupo. E é revelado que o grupo 9 consiste em aventureiros de uma guilda rival de sua academia. E esta revelação faz nosso garoto se sentir inseguro, pois ele acredita que esta equipe agora tem uma grande vantagem de ganhar o prêmio. E nesse momento todos eles estão se perguntando se realmente devem continuar no evento, e Emma está se sentindo assustada. Mas o garoto sussurra palavras de encorajamento para aumentar sua confiança, e o público fica animado, principalmente quando eles contemplam as curvas da garota Emma, e em seguida Luna é apresentada, seguida por Lola, e o público começa a gritar comentários pervertidos para elas. E o apresentador então anuncia que Nor junto com as garotas alcançaram a maior pontuação da história. E animados com essa notícia, Nor junto com as garotas começam a comemorar sua vitória. No entanto, o apresentador informa que a competição ainda não acabou, pois eles precisam entreter todos da plateia. Nor e as meninas protestam, afirmando que é injusto, já que elas já provaram ser o time vencedor. E de repente um homem mascarado aparece, segurando uma placa com perguntas ousadas escritas nela, e as meninas se reúnem para criar uma estratégia para agradar o nosso protagonista, e elas começam a cumprir os desafios que envolvem mimar o garoto, como se ele fosse uma criança. E enquanto elas estão se apresentando, tanto o apresentador quanto a plateia ficam com muita inveja da atenção que o garoto está ganhando, e elas conseguiram atingir o desafio final, onde elas devem provar que são as melhores garotas de harém. E do nada as meninas dão um beijo triplo no nosso garoto, e o apresentador fica emocionado chorando ao lembrar de sua esposa que o deixou, e em lágrimas ele joga o dinheiro neles e pede para eles irem embora. E enquanto Nori e as meninas saem do Coliseu, o público fica putaço com inveja e começa a jogar comida neles, e apesar do caos, elas saem rindo da vitória que conquistaram juntas. E do lado de fora, nosso garoto não consegue acreditar que eles ganharam dinheiro fazendo alguma coisa tão insana, e por ter vivido uma experiência de harém de verdade, ele também recebeu muitos pontos de energia. E enquanto a condição de Maria está piorando, rapidamente o médico informa que apesar de fazer todo o possível, ele não acha que ela vai sobreviver até amanhã. E depois Nori e as meninas logo chegam na mansão de Maria e encontram sua assistente,
Ned, que está do lado de fora chorando. Eles tentam animá-la, dizendo a ela que ainda há tempo para salvar Maria, já que ela ainda não fez 16 anos. Então a assistente começa a contar a história de Maria, explicando que desde muito jovem, ela sabia que tinha uma maldição que a impedia de ter uma vida normal, e saber que ela nunca chegaria à vida adulta a deixou profundamente triste. E é revelado que a maldição de Maria começou quando seu avô derrotou um feiticeiro, que então lançou uma maldição, especificamente sobre ela. E essa maldição não teve efeito em nenhum outro membro da família, deixando Maria confusa sobre o porquê dela ter sido escolhida. E depois de tentar vários métodos e várias formas de quebrar a maldição e se salvar, Maria aceitou seu destino de morrer. Ela resolveu viver o tempo restante ao máximo e se matriculou na academia para cumprir seu papel. Como uma verdadeira filha de um duque até seus últimos momentos, Nora e as meninas entram no quarto de Maria, onde ela estava se recuperando. Luna explica aos pais da garota que a maldição que afeta Maria é incrivelmente forte, e mesmo com ela tendo poderoso sangue de elfo, que normalmente concede vida longa, se remover a maldição, resultaria em sua morte. E Luna acredita que suas habilidades de cura, embora poderosas, não seriam suficientes para salvar Maria. O garoto Nora então revela que ele pode usar sua habilidade, redirecionando o dano da remoção para seus pontos, em vez de ter que perder alguém. E ele revela a todas que acabou recebendo mais pontos do que precisava. Então o alto custo de pontos não será um problema, e a assistente confessa que Maria sempre viu algo especial nele, desde a primeira vez que ela o viu na academia, e isso foi confirmado quando ela descobriu que foi ele quem derrotou o ceifeiro, durante o exame de admissão. E ouvindo isso, nosso protagonista fica surpreso que Maria percebeu que foi ele quem derrotou o monstro. E naquele momento Maria acorda, e pergunta ao garoto por que ele está aqui. E ele apenas conta que veio retribuir sua gentileza, pois ela foi a única na academia que não o tratou mal, e não o discriminou por ser pobre. E observando o cansaço do garoto Noir, Maria percebe a situação de seus pontos de vida e já sabe como aumentá-los, e ela pega ele pelas bochechas e o beija, surpreendendo seus pais, e claro, as meninas também. E Luna informa a Maria que é hora de remover a maldição, e após um processo doloroso, Luna consegue expulsar completamente, libertando Maria das garras da maldição. A mãe de Maria então expressa sua felicidade e chora em lágrimas de alegria. As garotas Lola e Emma comemoram juntas, enquanto a assistente de Maria a abraça com força, aliviada que a maldição finalmente se foi, e Maria percebe que seu peito não dói mais, e Noir confirma com seu olhar analítico que a maldição foi completamente removida. A garota Maria então expressa sua gratidão a Luna por usar seus poderes para salvá-la, e Luna humildemente responde que se sente aliviada por ter sido capaz de remover a maldição, e não se considera a única que deveria receber crédito, e então pega as mãos de Noir e mostra sua gratidão, afirmando que ela não sabe como agradecê-lo, e que ela vai estar para sempre em dívida com ele. E enquanto eles saem da casa, o garoto Noir está satisfeito por ter ajudado Maria. No entanto, Lola e Emma ficam preocupadas porque Maria desenvolveu sentimentos por ele, o que faz elas perceberem que tem mais uma rival na missão de conquistá-lo. Mas do nada Luna então revela que ela também caiu no charme do garoto, e as meninas então ficam brincando, acusando o nosso protagonista de ser um mulherengo. E depois o garoto visitou sua professora para expressar sua gratidão mais uma vez. Ele agradece a ela por conceder a ele habilidades que agora ele pode usar para ajudar os outros. E sua mestra comenta que ele está cheirando a mulher, e Noir responde que ele beijou várias garotas hoje. E a mestra Olivia então acha injusto que ele tenha beijado várias garotas, mas nunca tenha beijado ela, e ela pede para ele beijá-la, mas Noir decide apenas dar um beijo na testa dela. Entretanto, a mestra Olivia então manda ele praticar com as outras garotas, para que ele possa satisfazê-la. E em seguida, no dia seguinte, é revelado que o Duque, como um símbolo de gratidão por salvar sua filha, presenteou eles com um baú contendo 100 milhões de moedas, e Noir fica perdido no que fazer com tanto dinheiro. E Emma sugere que ele abra uma loja para vender materiais de monstro. No entanto, as meninas começam a discutir sobre quem ajudará ele em sua nova loja, e se sentindo pressionado, o garoto foge da situação, e o garoto mais tarde discute seus planos com sua família, explicando que eles podem usar o dinheiro que receberam para abrir uma loja de venda de itens e materiais, e ele assumirá a responsabilidade de obter materiais de monstros necessários caçando eles, e ele manda seu pai encontrar um local adequado para conseguir a papelada para a loja. No entanto, ele está um pouco preocupado que seu pai possa acabar gastando todo o dinheiro no cassino, então ele decide mudar e confiar essa tarefa para sua mãe, para garantir que eles não sejam desperdiçados. Noir então vai para a masmorra para reunir materiais e se tornar o mais forte, e sua mestra recomenda que ele se equipe com as habilidades necessárias para sua jornada, e enquanto ele desce para o primeiro andar da masmorra, ele se depara com dois animais gigantes mortos que lutaram entre si. Mas do nada um leão negro com uma flor na cabeça aparece diante dele, e inicialmente assustado, o garoto estava pensando em fugir através de um portal. No entanto, o leão lhe assegura que ele não vai fazer mal a ele, e está apenas querendo pedir um favor. E surpreso com a habilidade do leão de conseguir falar, Nós se prepara para ouvir atentamente o que ele tem a dizer, e o leão chamado Tigerson está querendo levar o garoto para o sexto andar da masmorra, em troca de sua ajuda para encontrar alguém. E curioso, o garoto sobe nas costas dele, e enquanto eles rapidamente atravessam a masmorra, o leão revela que seu nome foi dado por seu amigo, e
ele tem muito orgulho desse nome, pois ele tem um significado especial. Tigerson explica que ele precisa muito da ajuda de Nori para encontrar seu amigo, e quando eles entram na masmorra, eles chegaram ao 5º andar, e acontece que seu amigo pediu para ele esperar enquanto ele se aventurava no 6º andar. Porém, 350 anos se passaram, e ele ainda não retornou. E apesar do tempo que passou, Tigerson permanece fiel à sua promessa, e continuou esperando. E o leão revela que seu amigo pertence à raça elfo, que normalmente tem uma vida útil de cerca de 500 anos. Tigerson então fica esperando no 5º andar da masmorra, enquanto Nori continua até o 6º andar para cumprir sua parte do acordo. E quando ele chega lá, ele se depara com um ambiente escuro e assustador, e de repente vários zumbis apareceram para devorar ele, e perdendo partes do corpo enquanto tentavam persegui-lo. O garoto fica aliviado quando encontra uma rota de fuga através de uma porta. No entanto, para sua surpresa, outro zumbi surge. Mas esse aqui parece diferente, e Nori percebe que o zumbi diante dele é na verdade aquele amigo elfo de Tigerson. E querendo muito ajudá-lo, Nori decide gastar 500 pontos para remover a zumbificação, e como resultado, o elfo se transforma de volta em sua forma normal. E após a transformação, o garoto diz ao elfo que ele precisa ter uma conversa com ele. E a cena muda e vemos ele contando a história de Tigerson, dizendo que ele foi fiel em sua promessa e esperou por 350 anos. E ouvindo isso, o elfo fica tomado pela emoção e começa a chorar sentindo imensa culpa por falhar com seu amigo leal. O elfo descreve como ele conheceu Tigerson. Um dia, quando ele estava sendo atacado por monstros, o leão veio para salvá-lo. E grato pela ajuda de Tigerson, o elfo perguntou se o leão queria ser seu amigo, e esse simples ato trouxe uma grande alegria a Tigerson, pois ninguém nunca tinha falado com ele antes, e foi aí que ele recebeu esse nome. E é um nome que o leão se apegou a partir daquele momento, e eles se tornaram melhores amigos inseparáveis, embarcando em inúmeras aventuras juntos. O elfo ficou culpado pelo que ele tinha feito Tigerson passar, e reúne coragem para enfrentar seu amigo novamente. E enquanto eles voltam, os dois amigos se abraçam, expressando sua alegria de estar reunidos novamente. Tigerson mostra sua felicidade que o elfo está bem. No entanto, o elfo revela algo que ele nunca havia mencionado antes. Em sua terra natal, não aceitam outras raças, e ao ouvir isso, Tigerson entende que é hora deles se separarem, pois o elfo deseja retornar à sua amada terra natal, e o elfo ainda se sente culpado por tê-lo feito desperdiçar tantos anos de sua vida esperando por ele. E com lágrimas nos olhos, ele se desculpa com o leão, e Tigerson tranquiliza o elfo, dizendo que ele não deve se preocupar, e que não há ressentimentos. Nori então usa o portal para sair da masmorra, permitindo que os amigos tenham uma conversa privada sobre suas experiências compartilhadas. E enquanto se separam, o elfo se despede de Tigerson, e promete retornar para visitá-lo quando tiver a oportunidade. Enquanto lembra dos momentos divertidos que eles compartilharam, e Tigerson expressa sua gratidão ao garoto, que pergunta o que o leão fará agora. No entanto, Tigerson admite que ele não tem certeza de seus próximos passos no momento, mas decide retornar ao 5º andar da masmorra porque esqueceu algo importante. E o garoto está muito curioso, e decide seguir Tigerson de volta para a masmorra, e ao se aproximarem, ele percebe que o leão está chorando, e Tigerson confessa que vinha se preparando mentalmente para a separação há muito tempo, mas a dor da separação ainda é profundamente sentida. E comovido pelas emoções do leão, Nori compartilha que esse sentimento é muito doloroso. O sentimento de se separar de alguém que é querido para você é como perder uma parte de si mesmo. Nori então pergunta a Tigerson se ele quer ser seu amigo, e o leão cheio de emoção pergunta se Nori está falando sério. O garoto garante a Tigerson que ele está falando sério, e convida Tigerson para viver com ele. Ele também convence o leão dizendo que dormir nele seria como deitar em um tapete, em vez do chão frio da masmorra. E o leão, emocionado pela oferta, aceita a proposta dele, para se tornar seu amigo e guardião. E depois vemos eles correndo por um campo, com um garoto cavalgando nas costas do leão. E Tigerson então percebe a razão pela qual ele esperou o elfo por tanto tempo. O destino havia preparado algo maior para ele. Um novo e maravilhoso amigo cheio de um grande senso de propósito. Tigerson corre a toda velocidade em direção à sua nova casa. E no dia seguinte, o garoto junto com a Emma assistem às aulas na academia como de costume. E Maria entra na sala de aula e expressa sua gratidão a Nori mais uma vez por salvá-la. E logo após a chegada da professora Elna, é anunciado que os alunos farão seu primeiro exame, que envolve coletar materiais raros de monstros dentro de um tempo de 2 semanas. E os alunos ficam surpresos porque esses materiais são conhecidos por serem bem difíceis de se encontrar. E para piorar, eles não estão disponíveis no mercado. E após a aula, Nori e Emma decidem procurar a ajuda de Lola na guilda, pois acreditam que ela pode ter informações de como encontrar esses materiais. No entanto, quando eles chegam, descobrem que Lola está envolvida em uma discussão com uma outra recepcionista chamada Sarah. E a confusão toda é porque Sarah está supostamente querendo roubar os aventureiros de Lola. E na guilda, as recepcionistas são responsáveis por gerenciar aventureiros. E quando os aventureiros completam missões com sucesso, eles ganham pontos e recebem benefícios. E Lola acusa Sarah de seduzir aventureiros, fazendo eles trocarem de lado e escolherem Sarah como sua recepcionista. Então Sarah decide desafiá-la para um duelo para decidir quem pode ganhar mais pontos. Lola concorda com o
desafio, com a condição de que se ela vencer, ela roubará um aventureiro para ela. Sarah então aproveita a oportunidade para se aproximar de Noi e expressa sua gratidão em tê-lo como seu aventureiro, e ela acredita que com ela sendo sua guia, ele pode subir rápido na classificação mais alta e alcançar um maior sucesso. O garoto usa seu olho analítico para observar as habilidades de Sarah e percebe que elas são todas focadas em torno da sedução, e esta revelação faz entender por que ela é tão popular entre os homens da guilda. Emma e Luna perceberam que o garoto ficou animado e pensam que ele está pensando em coisas inapropriadas com Sarah, e a garota Sarah sai exibindo um comportamento malicioso e mostra nenhum remorso por roubar todos os aventureiros. E apesar de sua distração, o garoto percebe que se Lola perder o duelo, Sarah se tornará sua recepcionista. No entanto, ele garante a Lola que vai ajudá-la, mas primeiro, ela deve fornecer a ele alto nível de missões para obter materiais necessários para o exame, e Luna mostra que está querendo se juntar a eles nessas missões, pois ela também é uma aventureira em seu tempo livre. E depois de muito tempo, eles completam as missões com sucesso e reúnem os materiais necessários para o exame. Eles também se prepararam para a tarefa mais desafiadora que tem pela frente: vencer um dragão. E é revelado que ele quer usar o dinheiro dado a eles pelo Duque para comprar materiais necessários para a batalha contra o dragão. Ele também planeja reunir energia suficiente se envolvendo em atividades físicas com Luna e Emma. Tigerson acompanha ele até a montanha, onde os dragões são conhecidos por gostarem do ambiente. E após eles chegarem, nosso garoto convoca o grande sábio para perguntar sobre a localização do dragão mais próximo. O velhote informa ele que tem um, a aproximadamente 665 metros de distância. No entanto, essa interação desencadeia uma forte dor de cabeça no garoto, que é rapidamente aliviada quando Emma beija ele. E Luna, sentindo ciúmes, recebe uma explicação que isso é necessário para aliviar as dores de cabeça dele. O grupo monta armadilhas, antecipando a chegada do dragão, e Noi entra na caverna do dragão e joga uma pedra para acordá-lo. A criatura o persegue enquanto atira pedras, e eventualmente o dragão cai em uma das armadilhas preparadas pelo grupo. E trabalhando juntos, eles conseguem matar o dragão usando lanças. No entanto, nosso protagonista sofreu um pequeno ferimento na cabeça, levando Emma a se preocupar com seu bem-estar, e teme que ele possa morrer, mas Luna pega sua arma e atira nele para curar seus ferimentos. O garoto Noi e seu grupo entregam os materiais que coletaram do dragão para a academia. Os alunos ficaram surpresos ao saber que eles conseguiram matar um dragão, e mais tarde eles trazem as partes restantes para a guilda dos aventureiros, onde são recebidos com as pessoas impressionadas. Os dragões se tornaram uma visão muito rara nos últimos anos, e a conquista de ter um aventureiro que matou um dragão faz de Lola ganhar um número muito alto de pontos como recepcionista. No entanto, a outra recepcionista chamada Sarah continua se sentindo superior, e Lola está querendo comparar os pontos para determinar quem está na liderança. E para a decepção de Lola, Sarah permanece em primeiro lugar, e Lola acusa Sarah de trapacear de alguma forma, mas o líder aventureiro defende Sarah, afirmando que ele pessoalmente verificou os materiais entregues por ela. E de repente os aventureiros de Sarah entram parecendo cansados e se comportando como zumbis, devido ao excesso de trabalho, e fica claro que Sarah os manipula, oferecendo recompensas de carinho, em troca de um grande número de materiais. A garota Lola então leva Noi para uma sala separada, e chegando lá, ela tira a blusa e o presenteia com cupons, que permitem que ele toque ela onde quiser. Esses cupons podem ser usados a qualquer momento, e animado com essa oferta, nosso garoto decide usá-los imediatamente. A garota deita Noi e cobre seus olhos, proporcionando a ele um conforto, e expressa seu desejo de confortar seus aventureiros, garantindo que eles tenham força para completar suas missões. Nosso protagonista responde a Lola, dizendo que ele sempre vai estar lá para apoiá-la, sempre que ela precisar. Ele então decide conversar com a sua professora Olivia, e a informa sobre a situação, sobre sua necessidade de conseguir materiais raros para ajudar Lola a vencer a competição contra Sarah. Olivia diz que ele pode encontrar esses materiais no 7º andar da masmorra, porém não será fácil enfrentar os monstros de lá, e o aconselha a adquirir novas habilidades. Ela o recomenda aprender a manipular o fogo, água e relâmpagos. E animado com todas as possibilidades, nosso garoto decide adquirir essas habilidades, sacrificando parte de sua energia. Olivia lembra ele da importância da fusão mágica, que permite que ele combine diferentes elementos entre si. O garoto Noi, então, decide testar suas habilidades mágicas de fusão contra um grupo de zumbis, e depois de derrotá-los, ele percebe que seu poder aumentou, tornando ele muito mais forte do que antes. Ele continua explorando o 7º andar da masmorra, até que fica surpreso ao descobrir uma floresta, e uma garota aparece em cima de uma árvore, e enquanto ele observa os arredores, ele encontra uma matilha de lobos agressivos, se alimentando de suas presas. E ao avaliar suas habilidades, nosso garoto percebe que os lobos são mais fortes do que ele, o levando a recuar para garantir sua segurança. E mais tarde, a garota da árvore se aproxima de Noi e expressa sua gratidão por sua presença, e ele fica surpreso com ela, e a sua incrível semelhança com a garota Emma quando era criança. A menina insiste que está disposta
disposta a atender qualquer pedido que ele possa ter, se ele a ajudar. A garota se revela sendo da raça Dríade, um espírito das árvores e florestas. Ela conta que pode estender suas raízes e obter conhecimento de tudo o que acontece nas florestas, e ela também estava ciente dos poderes do nosso protagonista assim que ele chegou. E a garota revela que sua aparência foi escolhida de propósito, porque ela acreditava que ele gostaria mais assim. No entanto, ele fica corado e diz a ela que não tem nenhum interesse romântico em menininhas. A Dríade então vai direto ao assunto e diz a ele para derrotar o monstro, que está drenando sua energia, fazendo com que ela fique muito fraca, e em troca de sua ajuda, ela promete revelar a localização de 2 baús de tesouro e guiá-lo para chegar ao 8º andar. E nós, se sentindo ansioso, pede mais informações sobre esse monstro, e ele está um pouquinho com medo, e depois os dois alcançam a árvore, que serve como o corpo verdadeiro da garota. A garota explica que o monstro que a está prejudicando é uma abelha dourada mutante, que está causando danos à sua forma física, e enquanto o garoto avalia as habilidades da abelha, ele fica dominado pelo medo, percebendo que ela supera sua própria força, e em um momento de partir o coração, ele testemunha a abelha drenando a energia do corpo da Dríade, fazendo com que ela caísse de dor. Em meio ao desejo de proteger sua própria vida, e vendo o sofrimento da garota Dríade, ele está considerando não arriscar sua vida por um estranho, mesmo quando a forma física da garota está desmoronando. E após essa mudança repentina de atitude, ele declara que não vai ajudar, e abandona a Dríade, enquanto ela está em agonia. Ele se sente um fracote, e frustrado mordendo o lábio em um momento de fraqueza. Ele então procura sua professora Olivia, e compartilha com ela tudo o que aconteceu com a garota Dríade. Olivia brinca com ele, sugerindo que ele está apaixonado pela jovem. E apesar das provocações, Olivia aconselha Noi a ficar longe da situação, pois ele é incapaz de enfrentar o monstro. No entanto, ele está insistindo, e Olivia concorda em fornecer a ele uma abordagem mais alternativa para alcançar a vitória. Ele então retorna ao 7º andar da masmorra, e usa seu poder para localizar o ninho da abelha dourada, e ele planeja atrair os lobos para o ninho, esperando que eles ajudem na batalha. O plano parece estar funcionando perfeitamente, com os lobos perseguindo ele em direção à árvore. No entanto, depois deles chegarem na árvore, eles descobrem que a abelha está mais uma vez drenando a energia da Dríade, deixando ela inconsciente. E cheio de raiva, nosso protagonista ataca a abelha com sua espada, mas seus ataques são ineficazes. Ele então tenta usar raios, mas a abelha desvia de todas as suas tentativas. Ele então cria um novo plano, modificando o alvo anterior. Ele decide redirecionar a agressão dos lobos para a abelha dourada, e infelizmente a abelha consegue derrotar e matar os lobos sem esforço. E lembrando da sugestão de sua mestra, ele combina sua habilidade de água com seu poder de relâmpago, na esperança de criar um ataque mais forte. E finalmente ele consegue matar a abelha com essa combinação de elementos, e depois ele carrega a Dríade em seus braços, e ela expressa sua gratidão por suas ações. No entanto, nosso garoto Noi humildemente dá os créditos de sua vitória ao trabalho em equipe, e a garota Dríade então leva ele até o local dos baús de tesouro. E para sua surpresa, quando eles abrem os baús, eles descobrem que o conteúdo são 2 objetos danificados, e usando suas habilidades analíticas, ele percebe que esses itens aparentemente danificados podem, de fato, conceder habilidades poderosas para as garotas de seu grupo, e ele então se despede da garota Dríade, prometendo trazer algo delicioso para ela. E quando ele retorna, ele dá um dos objetos raros que obteve dos baús de tesouro para Lola. A guilda então realiza uma competição naquela noite, para determinar a recepcionista vencedora, com base em quem coletou mais moedas, e a competição é acirrada. Mas Lola então surge como a vencedora, por uma vantagem pequena. No entanto, Sarah não está disposta a aceitar a derrota, e acusa Lola de trapaça. A garota Lola então calmamente responde que sem nenhuma prova, ela não pode ser acusada de tal coisa. Sarah fica sem palavras, percebendo que a resposta de Lola reflete exatamente nas mesmas palavras que ela havia usado no passado. E percebendo a tristeza de Sarah, nosso protagonista tentou consolá-la, mas antes que ele possa fazer isso, Sarah entrega um pedaço de papel. Quando ele abre, descobre que contém o endereço da casa de Sarah. Isso desperta ciúmes em Lola, fazendo ela perseguir Sarah para espancá-la. Mais tarde, o garoto Noi decide dar a Emma outro objeto que ele obteve da masmorra, que aumenta suas habilidades de vento. Emma mostra que está muito grata pelo presente, mas nosso protagonista percebe que ela parece estar profundamente triste. Emma então convida ele para uma festa. No entanto, ele não quer comparecer, e em resposta, a garota acusa ele de ser um tolo, dizendo que ele não se importa com ela. E após seu comentário, Emma sai correndo, e mais tarde Noi chega em sua casa, apenas para encontrar sua família em lágrimas. Eles explicam que não conseguiram encontrar um lugar para alugar para sua loja, e esta situação é resultado de seu baixo status social, pois eles pertencem a um dos níveis mais baixos da sociedade, e esta é a razão pela qual Noi não quer aceitar o convite de Emma para ir à festa. Ele não tem certeza de como os outros o receberão, devido ao seu
seu baixo status social, mas por pressão, ele decide ir à festa e fez um esforço para comprar um terno. E enquanto ele se mistura com os convidados, os pais de Emma se aproximaram dele e mostraram sua alegria em vê-lo. O pai de Emma então pergunta se Noi está ciente do que vai acontecer, e o garoto então pergunta se ele está falando da dança. A conversa se desenrola e Emma faz sua entrada, e Noi fica impressionado com sua beleza, todo vermelho. No entanto, a atmosfera é interrompida pelo conde quando ele se dirige aos convidados para fazer um anúncio importante. Acontece que ele recebeu uma carta do infame ladrão conhecido como Fantasma, e isso coloca medo em todos na festa, e o conde os tranquiliza, dizendo que o alvo dele é sua preciosa Lágrimas de Sereia. Ele menciona que isso não será um problema, porque o tesouro está bem guardado pelos aventureiros da guilda mais forte. Noi decide dar uma olhada e encontra uma garota da guilda, que é muito mais forte do que ele, apesar de terem a mesma idade. E mais tarde ele fica nervoso quando a dança começa, e percebe que não tem ideia de como se dança. Naquele momento, um garoto chamado Mike se aproxima de Emma e a convida para dançar, mas ela recusa o convite. Então ele conversa com Noi, e pelo que ele sabe, ele é um baronete, e o desafia para uma dança. As regras são as seguintes: ambos terão a oportunidade de dançar com Emma, e se Mike vencer, ele ganhará um encontro com ela. O público vai determinar quem é o vencedor, com base nos aplausos, indicando quem é o melhor dançarino. E percebendo que Mike é um dançarino habilidoso, Noi decide usar sua energia para aprimorar suas próprias habilidades de dança. E quando chega sua vez de dançar com Emma, os convidados e os pais dela ficam impressionados com a habilidade dele e a química entre os dois. Eles recebem muitos aplausos e são coroados o melhor casal da noite. Eles então estão prestes a compartilhar um beijo, quando de repente as luzes se apagam. O misterioso ladrão aparece, se revelando uma mulher mascarada, e ela revela seu plano de não apenas roubar a lágrima da sereia, mas também levar a filha do duque. A ladra fantasma lança o feitiço que faz Emma desmaiar e afasta Noi para longe, e um dos cúmplices da fantasma rouba a preciosa joia e escapa pulando sobre os telhados de casas próximas. E em meio a toda essa bagunça, uma aventureira chamada Leila aconselha Noi a não tentar perseguir a fantasma, pois é muito perigoso para um aventureiro novato. No entanto, o garoto está insistindo em ir atrás do ladrão para recuperar Emma. Leila, relutante, concorda em deixá-lo se juntar ao grupo, mas o avisa para não atrapalhar, e o grupo segue para alcançar a fantasma e se envolve em uma batalha contra ela. A ladra invoca um pássaro que cerca Leila com fogo, mas Noi utiliza seus poderes de relâmpago, que ele descobriu ser sua fraqueza com o olho analítico, e ele usa seu ataque elétrico, enquanto Leila destrói o pássaro de fogo. Noi corre até Emma, que ainda está inconsciente por causa do feitiço. O garoto então elogia Leila por suas impressionantes habilidades em artes marciais, e ela revela que seus pais são aventureiros altamente qualificados, e ela veio para a cidade para estudar, e decidiu se juntar a um grupo forte. E Noi se apresenta, e menciona que pertence a uma guilda rival chamada Odin, e apesar da rivalidade entre as guildas, eles decidem se tornar amigos. Mas nesse momento, o líder do grupo de Leila aparece, mas Noi está suspeitando de seu comportamento. O líder então dá um soco no garoto, e usa sua habilidade de gravidade para paralisá-lo junto com Leila. Noi então percebe que o homem está usando disfarce, e joga uma pedra nele, fazendo com que seu brinco caia, e como resultado, o homem volta à sua forma original, se revelando como um parceiro da fantasma. O homem então revela suas intenções, afirmando que pretende fazer de Emma sua esposa, e furioso, Noi declara que não abandonará Emma, pois ela é muito importante para ele. Emma recupera a consciência e usa seus poderes de vento para atacá-lo. O protagonista dá um soco poderoso, derrubando o homem no chão, e mais tarde os pais de Emma e o conde expressam sua gratidão a ele, e por sua coragem, eles agradecem, e informam que ele receberá uma recompensa por suas ações, e neste caso ele vai ajudá-lo a garantir o local para sua loja. E não só isso, mas o aluguel do local vai ser reduzido, custando apenas uma fração do que normalmente valeria. A família do garoto está discutindo sobre a decoração da loja, enquanto seu pai cuida de toda a limpeza. Emma abraça Noi, expressando seu desejo de ajudá-lo, mas sua irmã fica com ciúmes ao presenciar sua forte ligação com a garota Emma. E no dia seguinte, na escola, a professora Elna apresenta Leila como uma nova aluna, que chegou recentemente do exterior. Nosso garoto fica surpreso ao vê-la, pois eles já se conheceram. A professora então pede que Leila sente ao lado deles, o que atrai inveja dos outros garotos da sala, que sentem muita inveja de seu relacionamento próximo com garotas tão bonitas. E mais tarde, os alunos da academia se preparam para um dia especial no ar livre e nas fontes termais. Enquanto embarcam em sua excursão, a professora menciona que o local é conhecido por sua tranquilidade. Porém, ela também avisa os alunos para permanecerem vigilantes, pois podem encontrar alguns monstros ao longo do caminho. E alguns moleques da sala estão ansiosos para dar uma espiada na garota Emma tomando banho. Em resposta a isso, Emma, junto com as outras meninas, pede a Noi para garantir que os meninos não espiem nada durante a viagem inteira para as fontes termais. O grupo estava caminhando e uma fada apareceu de repente, chamando a atenção das meninas, que acharam isso fofinho.
No entanto, o garoto Noi, usando seu olho analítico, percebe que a fada possui a habilidade de controlar monstros e pode enganar pessoas. A fada convence os alunos a entrarem em uma caverna, alegando que é um atalho para as fontes termais, mas nosso protagonista saca sua espada, preocupado com o perigo. A fada manda ele guardar sua espada, expressando que ela tem muito medo de violência, e ignorando seu pedido, nosso garoto percebe vários buracos nas paredes, e pensa que a fada está planejando usar monstros para atacá-los. E enquanto Noi descobre o verdadeiro plano da fada, seu comportamento muda de repente, revelando sua verdadeira natureza. E dos buracos da parede, um exército de monstros armados controlados pela fada aparecem. No entanto, os garotos derrotam esse exército rapidamente, pois estão alimentados pelo seu forte desejo de ir às fontes termais e espionar as garotas. E após esse encontro, a professora avisa os alunos para serem cautelosos, pois podem haver monstros que tentam se disfarçar de amigáveis. E apesar do perigo, os meninos comemoram que estão se aproximando de seu destino, e o grupo chega ao hotel, onde o dono informa que os banheiros, feminino e masculino, são separados. Os garotos, entretanto, decidem se organizar para espionar as meninas tomando banho. Eles colocam máscaras para evitar serem descobertos, mas Noi se recusa a participar do plano, pois as meninas confiaram nele para protegê-las, e os meninos acusam Noi de ser um traidor da pátria, e começam a persegui-lo em direção às fontes termais, onde as meninas estavam tomando banho. Entretanto, a professora interfere e cria uma parede de terra, fazendo com que os meninos não consigam prosseguir, e o líder dos alunos confronta a professora, afirmando que nada ficará em seu caminho. E o garoto tarado, líder dos alunos, então revela que gastou todas as suas economias para aumentar sua massa muscular, e enquanto ele passa por uma transformação, ele comenta que fez grandes sacrifícios apenas para ver as meninas tomando banho, e nosso protagonista então tenta conversar com ele, explicando que isso tudo é desnecessário, mas o líder o ataca, e Noi consegue derrotar o líder, jogando ele no chão. No entanto, outro colega tenta rapidamente entrar no banheiro das meninas. O protagonista sai atrás dele, determinado a impedir qualquer outra invasão, e o garoto é muito rápido, e consegue entrar na piscina, junto com Noi. E com os olhos fechados, nosso garoto manda as meninas saírem da água, imaginando que elas estejam nuas. Porém, quando ele abre os olhos, ele percebe que as garotas ainda estão todas vestidas. A professora havia ordenado para que elas não tirassem as roupas, pois era um teste para ver se Noi resistiria a se juntar aos outros garotos. E sobrecarregado e exausto de usar sua energia para detê-los, nosso menino desmaia na água. E quando ele acorda, ele se encontra na fonte termal, com suas colegas de classe, e a professora se aproxima dele, e o manda manter essa toalha no rosto, e manter os olhos cobertos. Ela diz que ele não precisa se preocupar com mais nada, pois ela trancou todos os meninos no quarto. E como recompensa por impedir os meninos de espionarem, ela permite que ele tome banho com as meninas, e cercado de meninas tocando seu corpo, nosso garoto percebe que ele ganhou mais 10.000 pontos de energia. E após retornar, Lola ajuda Noi na inauguração de sua nova loja. Eles estão discutindo o nome, e finalmente colocaram o nome sugerido por Tigerson. Eles acham que é mais adequado para a loja carregar o sobrenome de sua família, e a família de Noi chega, após terem distribuído panfletos para promover a loja. E é mostrado que Tigerson também estava promovendo a loja, e todos ficam emocionados quando muitos clientes entram na loja e mostram interesse nos itens que estão sendo vendidos, e Noi leva um momento para refletir sobre suas realizações e reconhece que tudo que ele conquistou foi graças à sua professora Olivia. Ele decide visitar ela, determinado a libertá-la, e quer remover suas correntes, mas Olivia, no entanto, diz a ele para não se preocupar em salvá-la, mas o garoto insiste e chama o grande sábio para lhe fornecer uma resposta sobre como remover as correntes, sem lhe causar dano ou morte, e o grande sábio informa que ele vai encontrar uma pista no 15º andar da masmorra. O garoto faz seu caminho para a masmorra. No entanto, no 15º andar, ele encontra um teste desafiador com 2 caminhos. Um caminho é projetado para 2 pessoas, enquanto o outro é projetado para uma única pessoa, e ele decide seguir o caminho destinado a uma única pessoa. O teste envolve navegar por um caminho estreito, e cair resultaria em ser espetado por vários espinhos afiados. Ele também não tem permissão para usar suas habilidades para completar o desafio, e percebendo que ele não será capaz de passar, ele decide procurar o conselho de Emma, e eles se encontram em um parque, e Noi revela tudo sobre a masmorra, e como ele obteve seus poderes. Ele também compartilha a razão pela qual ele está determinado a libertar Olivia de suas correntes. Emma garante que o apoiará, e que ele pode contar com ela sempre. O garoto então decide levar Emma com ele, pelo caminho que requer 2 pessoas. Ele acredita que esse caminho será mais fácil comparado ao caminho estreito. Quando eles entram em uma sala, eles são confrontados por um grupo de goblins com facas. Os goblins exigem que Nori e Emma entreguem suas armas e forneçam comida a eles. Utilizando o poder de seu bolso dimensional, o garoto invoca biscoitos, e os goblins não estão acostumados com esse tipo de comida, mas ao provar os biscoitos, eles pedem mais. Porém, nosso garoto havia usado um poder para envenenar os biscoitos, e assim derrotá-los, e eles finalmente chegam no 15º andar da masmorra. E ao entrarem em uma sala, eles encontram Olivia acorrentada, e isso surpreende o garoto. E enquanto ele se pergunta como ela conseguiu chegar até este andar, a garota Emma, utilizando seu poder de vento, quebra as correntes. No entanto, quando Emma se aproxima de Olivia, ela descobre que a pessoa diante deles é uma cópia, fingindo ser ela. O garoto usa bala de pedra, mas Olivia dá um chute e revida com fogo de dragão, fazendo Emma cair no chão. E apesar de suas tentativas de atacar, a cópia consegue
escapar através de um portal. Nora e Emma retornam para a verdadeira professora Olivia, que fica com um pouco de ciúmes ao ver a garota Emma. Ele então as apresenta e explica que é uma cópia de Olivia andando por aí. Emma pergunta para Olivia qual é o seu ponto fraco, pois seria útil saber durante o combate, e Olivia responde brincando que ela não vai compartilhar essa informação, já que Emma, mesmo sendo muito mais nova, tem melões maiores do que o dela. No entanto, ela rapidamente revela que estava brincando e manda eles ficarem relaxados, dizendo que eles não precisam arriscar suas vidas por ela. O garoto pergunta a Olivia por que ela foi tão gentil com ele, quando ele nunca foi capaz de fazer nada por ela. E de volta à cidade, Emma sugere que Noir procure a ajuda de um historiador, que é amigo de seu pai, e eles esperam descobrir o ponto fraco de Olivia para eliminar a cópia. Ele encontra as garotas Lola e Luna, que percebem seu cansaço, e elas lhe oferecem uma massagem que aumenta sua energia. E no dia seguinte, na biblioteca, nosso garoto descobre que uma maneira de eliminar a cópia é usando uma habilidade de sacrifício. E saindo da biblioteca, ele decide usar seus pontos de energia para obter essa nova habilidade. E ele está andando pela rua, quando inesperadamente encontra a cópia de Olivia. A cópia revela sua intenção de matá-lo, e mesmo que esteja se aventurando no mundo real, ela confessa que não possui as habilidades de Olivia, mas está dando sofrimento à verdadeira Olivia. E irritado com essa revelação, ele decide usar seu poder de sacrifício, trocando suas habilidades em troca de força aumentada. Ele lança um raio na cópia, mas ela sem esforço se esquiva. A cópia revida o ataque, cortando ele no peito com sua espada, e enquanto ela se aproxima lentamente, pronta para dar o golpe final, Olivia sente seu sofrimento e implora desesperadamente para que ele não morra ali naquele momento. Olivia então tem um flashback e relembra uma memória de 200 anos atrás, sobre um garoto que, assim como Noir, estava querendo que ela fosse sua professora. E apesar de recusar seus pedidos várias vezes, Olivia começou a desenvolver uma afeição por sua dedicação inabalável. No entanto, acontece que uma tragédia aconteceu quando ela soube que o garoto havia falecido na masmorra. Olivia correu para ver seu corpo sem vida e foi tomada pela tristeza, e descobriu que ele havia se sacrificado para salvar sua irmã. Devastada, Olivia chorou em seu túmulo, percebendo que se ela tivesse ensinado ele ainda poderia estar vivo. E depois de ficar presa na masmorra por 200 anos, Noir apareceu, e cheia de culpa, Olivia deu poderes a ele, logo em seu primeiro encontro, na esperança de evitar uma outra tragédia. E a partir daquele momento, ela se tornou sua professora. E voltando ao presente, nosso garoto está à beira da morte, nas mãos da cópia. No entanto, assim que a cópia estava prestes a atacar, a garota Emma aparece de repente com um chute. Lola e Luna encontram Noir ferido e ficam furiosas. Luna dá um tiro de cura para regenerá-lo. E a garota Layla também aparece, declarando que não permitirá que ele enfrente isso sozinho. Ela o vê como um amigo e um rival. O garoto avisa ela sobre a força descomunal da cópia. E apesar do aviso, as meninas estão determinadas a ajudá-lo, pois ele ajudou cada uma delas no passado. As meninas lançaram seus ataques contra a cópia. No entanto, a cópia é incrivelmente poderosa, e o garoto percebe que ainda não se recuperou do ataque anterior, pois a cópia colocou uma habilidade potente contra ele. A cópia se aproxima de Emma, que ainda está no chão. Mas nesse momento, Lola começa a tirar barris na cópia, mas ela revida sem esforço. Luna rapidamente intervém e começa a curá-las. O garoto utiliza sua habilidade de edição para anular o poder da espada da cópia, permitindo que Layla quebre. No entanto, a cópia revida com um sopro de dragão de fogo, derrubando eles no chão. Desesperado, o protagonista pede a Luna para curar Layla, mas a cópia lança um feitiço para incapacitá-las. Todas as garotas caem sob o mesmo encantamento, tornando elas incapazes de continuar lutando. A cópia libera outra onda de fogo em direção a ele, que percebe que ela editou suas habilidades para deixá-lo lento, e sentindo a pressão, Noir tenta revidar com uma bala de pedra, mas ela devolve, e o atingindo no peito. Ele percebe que suas habilidades estão piorando, e a cópia recomenda ele a desistir. Porém, alimentado por sua determinação em libertar sua mestra, ele reúne coragem, e mais uma vez ativa seu poder de sacrifício. Ele lança um ataque poderoso contra a cópia, fazendo ela sentir perigo pela primeira vez. Porém, para sua surpresa, ele percebe que seu ataque não terá mais efeito sobre ela, pois sua pele é incrivelmente resistente. A cópia desencadeia uma série implacável de ataques, atingindo ele repetidamente e o fazendo voar. A cópia invoca um enorme dragão de fogo, surpreendendo o garoto com sua aparência mortal. Ela grita pela morte do garoto e direciona seu poder para ele. Naquele momento, a mente do garoto é inundada com o rosto de todas as meninas, que confiaram nele para sua proteção, e com sua coragem, ele se levanta e, empunhando sua espada, ele corta o dragão em dois, com chamas em sua lâmina, e ele a enfia na cabeça da cópia. E é então revelado que a verdadeira forma da cópia é a de uma corrente mágica que aprisionou Olivia. E assim que a cópia é destruída, dominado pelo cansaço, ele cai de joelhos, tendo utilizado quase toda sua energia na batalha. Mas para salvá-lo, as meninas o abraçam para repor seus pontos, e após quebrar as correntes mortais que aprisionaram a professora Olivia, Noir decide ir até ela. E com Olivia libertada de seu longo tempo presa, ela sai da masmorra e se encontra em um campo, testemunhando o nascer do sol pela primeira vez em 200 anos. Dominada pela alegria, ela diz a ele que está finalmente livre, e ouvindo essas palavras, os olhos do nosso protagonista se enchem de lágrimas, de felicidade. E ele corre em direção a Olivia para abraçá-la com força, e chorando como uma criança, ele pergunta a Olivia por que ela nunca revelou a ele todo o sofrimento que ela havia passado. Ele pergunta
pergunta por que ela manteve a dor causada pelas correntes mortais em segredo, e Olivia responde que não queria que ele se sentisse sobrecarregado ou pressionado, e expressando sua gratidão, Olivia agradece o garoto, reconhecendo que sem ele, ela teria ficado lá para sempre. O garoto, profundamente comovido, diz a ela que conhecê-la transformou sua vida completamente para melhor, e dias depois, eles se encontram novamente em frente à masmorra, e o garoto compartilha seu desejo de conquistar o 15º andar e se tornar o mais forte. Olivia responde, dizendo que se ele conseguir ultrapassar o andar de número 100, ele pode se tornar tão forte quanto ela. E com isso, Olivia vai esperar pacientemente do lado de fora, enquanto Noi abre os portões da masmorra, pronto para partir para sua próxima aventura. E com isso chegamos no final da primeira temporada desse anime. E se você quer mais vídeos como esse, deixa o like aí embaixo. Tamo junto, mano. Até a próxima.